Bolsonaro está em pânico total, assim como seus aliados, porque Alexandre de Moraes aceitou a proposta de delação premiada de Mauro Cid. Delação e não confissão, o que muda muita coisa para Bolsonaro. É por isso que eu acredito que nos próximos dias, quando Bolsonaro for realizar aquela operação, ele vai se vitimizar postando fotos do Adélio, toda aquela história para tirar o foco, porque uma delação do Mauro Cid é como se fosse uma confissão do próprio Bolsonaro, porque Cid esteve junto de Bolsonaro nos momentos mais sensíveis, incluindo as milícias digitais, e é por isso que os aliados de Bolsonaro tremem com isso. Como o Cid está solto e essas informações Bolsonaro gostaria que fossem para o túmulo, é importante que Cid entre no programa de proteção a testemunhas. Eu quero que você coloque nos comentários, Bolsonaro está tremendo, o que você acha dessa delação de Mauro Cid? Acaba com a narrativa do perseguido? E mais ainda, uma delação de Cid é uma confissão de Bolsonaro? Se você curtiu a delação, deixe seu like e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes aceitou a proposta de delação premiada de Mauro Cid. Foi muito especulado que Cid poderia falar se seria uma delação ou uma confissão, mas vai ser uma delação. E isso é muito importante porque vai implicar Bolsonaro. Porque numa confissão, o acusado ou a pessoa, o indiciado, ele confessa a participação dele, sem apontar dedo para terceiros. Mas numa delação premiada, ele não somente confessa a parte dele na ilicitude, mas como também aponta o dedo. E ele não aponta o dedo para pessoas que estão abaixo no nível hierárquico, ele aponta o dedo para quem está acima. E acima de Cid, somente Bolsonaro mesmo, ou um ou outro ali na hierarquia. O César Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid, sempre contestou e nunca gostou do instrumento de delação premiada. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, entrou em contato com o advogado e ele continua mantendo essa posição, contrário à delação premiada, mas ele disse: eu não seria bobo de recusar esse instrumento para poder beneficiar o meu cliente. Cid queria ser solto da prisão preventiva e isso vai acontecer. Se o advogado que queria que Cid fizesse uma confissão não conseguiu fazer valer a sua vontade e teve que acatar a delação, é porque a pressão da família de Mauro Cid e também do exército prevaleceram, certo? Então a gente tem que entender essa relação que vai acontecer. E o fato de ser uma delação do Cid é como se fosse uma confissão do Bolsonaro, porque Cid esteve junto com o Bolsonaro em todos os momentos sensíveis. Por isso que o Bolsonaro ele está tremendo de medo, ele está com pânico do Mauro Cid, porque o Cid, se eu for pegar todos os problemas do Bolsonaro, Cid está envolvido. Então ele pode expandir as investigações e ele pode falar sobre qualquer coisa. O Bolsonaro não sabe sobre o que Cid vai falar. É especulado que Cid fale sobre a falsificação do certificado de vacinação do Bolsonaro, mas ninguém sabe. Ele pode falar das milícias digitais, ele pode falar sobre as joias, ele pode falar sobre Walter Delgatti, ele pode falar sobre o 8 de janeiro, ele pode falar sobre várias e várias e várias coisas. Por isso que o Bolsonaro ele está em pânico, em pânico. E a fala do Cid implica diretamente o Bolsonaro, é como se o próprio estivesse falando. Tanto que ele tem tanta consciência disso que o próprio Bolsonaro disse, quando houve a primeira quebra de sigilo bancário e telefônico do Mauro Cid, quebrar o sigilo de Cid é quebrar o meu sigilo. O meu sigilo. Então não tem como o Bolsonaro escapar dessa situação. E é também por esse motivo que Mauro Cid precisa ir para a proteção de testemunha, porque ele é uma testemunha. Todos esses segredos que o Mauro Cid tem guardado, que são segredos de Bolsonaro, eram para ir ao túmulo junto com o Cid. Só que talvez a ida de Cid ao túmulo possa ser abreviada, porque ele foi liberado da prisão, saiu com tornozeleira eletrônica e está com algumas restrições. Ele não vai poder fazer um monte de coisa. Só que ele vai estar lá, andando para lá e para cá. Entre aspas, né? Na prisão, Cid estava seguro, estava protegido. O Ricardo Noblat, que é um colunista do Metrópolis, falou que existe um ministro de Estado, ou seja, da esplanada e não do judiciário, que teme pela vida do Mauro Cid. Pode acontecer alguma coisa envolvendo o Cid. E eu também acredito que possa. Nós vimos aquela situação do Adriano da Nóbrega. O Adriano era uma figura central para demonstrar a relação de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. E naquela operação desastrosa da Bahia, o Adriano da Nóbrega perdeu a vida. Não era para ter acontecido aquilo. Então é importante que Cid seja protegido, porque eu vejo que ele sim corre um sério risco com a sua soltura. Por quê, pessoal? E aí começa a situação. A proposta aceita pelo Alexandre de Moraes de delação
é um recado que o Moraes dá para a sociedade brasileira como um todo. Essa foi uma percepção do Matheus Leitão da Veja, e eu concordo com ele, achei que esse cara tocou num ponto que é importante. Porque para aceitar uma delação ou uma contribuição, é importante que a pessoa que está propondo a delação, que está oferecendo a delação, tenha provas consistentes, ou tenha argumentos consistentes que possam ser explorados ou aproveitados. Como Moraes aceitou a delação do Cid, então ele está dizendo para todo mundo que o Cid possui elementos comprobatórios que pesam contra terceiros que ele possa apontar. Isso enfraquece a narrativa que o Bolsonaro ele está sendo perseguido, que é o grande temor do judiciário. Porque na semana passada nós vimos a decisão do Dias Toffoli anulando as provas da Lava Jato contra o Lula e, por consequência, várias outras. A questão do Lula é importante para nós entendermos isso, porque houve um problema no julgamento do Lula, promovido por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol, uma grande injustiça, um esquema para prender o Lula, e por conta dessa ânsia de prender o Lula, a Lava Jato acabou sendo anulada, soltando e beneficiando os verdadeiros corruptos. Então há um medo, porque essa operação que vai prender o Bolsonaro vai implicar em várias outras pessoas. Por isso que tem que haver muita cautela e essa prisão precisa ser naturalizada. E eu digo que vai acabar afetando outras pessoas por conta do plano do próprio Alexandre de Moraes e da tese dos procuradores que está sendo discutida há muito tempo. A última esperança do Bolsonaro é tirar o processo do STF, levar à primeira instância e torcer para cair nas mãos de um juiz bolsonarista, que é a tese da PGR. Por isso que Bolsonaro e Michele não falaram no depoimento que eles prestaram à Polícia Federal. O Alexandre de Moraes, o que ele vai fazer? Para que o Bolsonaro mantenha sendo julgado no STF, o Moraes vai falar o seguinte: esse inquérito das joias, ele se cruza com vários outros inquéritos, porque havia uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto para fazer ilicitudes. O Mauro Cid é uma figura que transita por essas organizações. Só que existe aí 12 pessoas, uma dúzia de pessoas que fazem parte de vários outros inquéritos. E essas pessoas têm foro privilegiado, são parlamentares, como por exemplo o Eduardo Bolsonaro. Então isso vai manter o Bolsonaro sendo julgado no STF, evitando cair à primeira instância todos os processos do Bolsonaro, onde o Bolsonaro poderia ser julgado por um juiz de primeira instância bolsonarista. Só que ao unificar os inquéritos e ao defender a tese de que o Bolsonaro era, antes de mais nada, o chefe de uma organização criminosa, é o contexto, como nós estamos falando há muito tempo, que vai prender o Bolsonaro. A delação do Cid, ela é importante para esse contexto, porque ela pode expandir as investigações. O Cid, ele pode estar propondo uma delação, não para joias, mas para o inquérito das milícias digitais, que é onde as informações podem ser mais raras, ou podem ser mais espaçadas, mais frágeis. Porque o Cid, ele é uma figura central nessa organização do Bolsonaro. É com o Cid que Moraes pode expandir as investigações. E eu acho que não vai ser sobre o caso das joias, de fato, essa delação. Porque as provas do caso das joias estão aí, são robustas, tem documentos, tem áudios, tem tudo que é necessário para caracterizar peculato do Bolsonaro. Mas outros inquéritos não. Como que o Bolsonaro conseguiu aquele documento que mostra a investigação do TSE sobre fraude na votação? Aquilo foi vazado. Ah, mas não era um documento sigiloso. Não era um documento sigiloso, mas era um documento que Bolsonaro não poderia ter vazado aquela informação. Não poderia ter falado ao público. Isso foi exposto. Como que isso aconteceu? Como que ele obteve essa informação? O Cid pode esclarecer. Como que foi a reunião do Bolsonaro com o Walter Delgatti, com o Valdemar Costa Neto? O Cid pode esclarecer. Só nesse caso, por exemplo, do Walter Delgatti, já tem a Carla Zambelli e o Valdemar Costa Neto. Então são várias pessoas que esses inquéritos do Bolsonaro vão derrubar. Pelo seguinte, é uma organização. E para ser uma organização precisa ter no mínimo 4. E nós já temos várias e várias pessoas envolvidas nessa história. Por isso que tem que ter cautela, e as provas do Mauro Cid, elas são centrais, provocando medo nos aliados do Bolsonaro. Principalmente com relação ao inquérito das milícias digitais. Porque Cid participou, ele tem informações. E essa organização, que nós apelidamos de Gabinete do Ódio, não tinha somente Bolsonaro ali. Tinha Bolsonaro, Carluxo, Eduardo, servidores,
servidores públicos, parlamentares, como Zambelli, entre outros, e até mesmo dinheiro de empresários. Então não tem somente político dentro dessas organizações do Bolsonaro, ou dentro dessa super organização criminosa do Bolsonaro. Pelo menos essas são as suspeitas desses integrantes e também das pessoas que participavam. Porque todo o esquema do Gabinete do Ódio era um esquema caro. E o Mauro Cid, ele era o intermediário para as pessoas marcarem reuniões com o Bolsonaro. Então esses empresários do Gabinete do Ódio passavam pelo Mauro Cid para chegar até Bolsonaro. Era ele que liberava tudo. Por isso que os caras estão tremendo e o Bolsonaro também. Porque a confissão de Cid é a confissão, ou a delação de Cid é a confissão do Bolsonaro. É como se o próprio Bolsonaro estivesse falando, tinha o Gabinete do Ódio, esses eram os integrantes. Eu falsifiquei o certificado, era isso que aconteceu. Bolsonaro tá morrendo de medo, ele tá tremendo e vai continuar.